é importante a gente sempre falar de gestão e levantamento de passivo, a gente trazer um ponto muito importante que aconteceu ali no finalzinho de 2020, dezembro de 2020, que foi a decisão do STF em relação à correção monetária, né? Então, ele trouxe muitas dúvidas na época, foi um final de ano bem corrido e um começo de 2021 bem corrido, até entender o que tinha sido determinado, como que eu ia fazer a alteração do meu passivo. Tivemos mais uma decisão de embargos no final de 2021, e essa decisão ela transitou em julgado agora em 2022, né? E é importante, se a sua empresa ainda não fez a alteração do passivo, é importante fazer. Eu sei que tem algumas dúvidas, mas quando que eu aplico o IPCA, quando eu aplico a Selic, quando que tem TRD, quando não tem TRD, e os juros de 1%, ele manteve, ele saiu, e o que aconteceu com a TR, é importante a gente entender esse passo a passo, tá? Então, 2021 e 2022 foi um ano bem corrido para levantamento de passivo, para análise de passivo, para entender o que era cabível a aplicação da decisão da STF, o que não era, né? Porque tinha processos que transitaram em julgado, já tinha determinado qual era o índice, então tinha que manter o que estava sido, o que tinha sido determinado. Vamos lá. Bom, o que ficou determinado, né? O que a ADC 58 trouxe? Que o IPCA precisava ser limitado até a data da citação, em primeiro momento, foi informado a data da citação. Aqui a gente já alterou, porque é o que está valendo agora, né? Então, hoje, depois da decisão de embargos, eu não vou lembrar o mês exatamente, se foi em junho ou setembro de 2021, já teve a decisão de embargos que retificou para alterar a citação para ajuizamento, né? Então, o IPCA, ele deve ser aplicado até a data do ajuizamento, tá? E a partir dessa data, a aplicação da Selic. E a Selic, ela já é composta de correção e de juros. Então, é importante saber disso para aplicação de 1%. Não tem aplicação de 1%, senão a gente está fazendo juros sobre juros. Tá? Então, a gente chama aí o IPCA na fase pré-judicial, que é da data do vencimento da parcela até a data do ajuizamento, e a Selic na fase judicial, que é a partir do ajuizamento até a data de atualização do cálculo. Na prática, né? Como que ficou? Quando que eu devo aplicar o IPCA e quando eu devo aplicar a Selic? Bom, a data corte aí é o trânsito em julgado, tá bom? Então, o processo transitou em julgado antes da DC 58 e teve uma decisão clara sobre o tipo de correção, o índice é o que tiver na decisão, tá? Não transitou em julgado. Tem uma decisão falando qual o tipo de correção. É importante recorrer, tá? Se ainda tiver em fase, né, de recurso e etc., é importante recorrer. Vamos supor que é uma sentença muito antiga, talvez não seja o caso, mas se for muito antiga, ainda está em fase de recurso, é importante recorrer. Tá? A mesma coisa de RO, um RO antigo, tá em fase de RR, é importante recorrer. Mesmo assim, em processos que houve a determinação, como a Benhoff ela atua exclusivamente para reclamadas, a gente sempre vê a melhor forma, né, de aplicação dessa correção. Então, mesmo em fase de execução, a gente tenta discutir o tema se o trânsito em julgado ocorreu depois da ADC, ou seja, se o trânsito em julgado aconteceu depois de dezembro 20, a gente tenta discutir esse tema, se for favorável para a empresa, claro. Na maior parte, ela é favorável. E a gente vai ver alguns exemplos aqui mais para frente, né, para entender em que situações ela é favorável. Mas é um período específico que a Selic ficou muito alta, que aí ficou desfavorável para as empresas, tá bom? Bom, aqui a gente já vai ter alguns exemplos, né, de algumas situações que aconteciam antes da correção
monetária conforme a ADC 58 e o que tem acontecido agora. Então, por exemplo, antigamente, antes da ADC, qual era o cenário ideal para as empresas? Aplicação da TR mais juros de 1%. Então, aqui nós temos um cenário que o período de cálculo é de 2013 a 2018, com um ajuizamento em fevereiro 18 e citação em março 18. A citação está aqui só para trazer um exemplo, né? Mas a gente não está mais usual, a gente não usa mais citação, sempre ajuizamento. E a data de atualização do cálculo, ela está para junho 21. Então, um cálculo atualizado com TR mais 1%, que era o cenário ideal para as empresas antes da ADC 58, totaliza aí um valor de 402 mil. Esse aqui é um cálculo bem alto, a gente trouxe um cálculo bem alto mesmo para trazer esse comparativo. A única diferença entre eles é a correção monetária. Todos os outros critérios a gente manteve para conseguir fazer esse comparativo, tá? Ou um outro cenário que era mais pedido pelos reclamantes, né? Em alguns casos, os reclamantes tiveram êxito porque a TR ficou zerada durante muito tempo, né? Ela ficou fixada em 1, né? Então, o cenário ideal para os reclamantes foi o IPCA mais 1% de juros. E aí, esse cálculo que estava em 402 mil, ele já pula para 579 mil. Então, sobe bastante. E aí chega o cenário atual, que é o IPCA até a data do ajuizamento e Selic até a data de hoje, a data de atualização do cálculo, que aqui no caso foi até junho 21. Então, a gente já tem um valor de 365 mil, ou seja, inferior ao cenário ideal que os reclamantes solicitavam e inferior ao cenário ideal que as empresas solicitavam. Então, no momento, a aplicação de IPCA Selic ela é extremamente vantajosa para as empresas, neste período que eu coloquei aqui, né? Nesse exemplo aqui. E o último é a aplicação da TRD, dos juros TRD. Então, IPCA mais TRD mais Selic. O que seria TRD, né? Que o pessoal tem colocado? A aplicação da data do vencimento da parcela até a data do ajuizamento. É a aplicação da TRD. Neste caso, ele sai de 365 mil para 373 mil. Em um cálculo alto, ele dá bastante diferença. Em cálculos mais baixos, ele não dá tanta diferença. O que a gente precisa entender é quando eu aplico TRD e quando eu não aplico. A TRD, ela apareceu aí na decisão principal da DC 58, que era a aplicação de IPCA mais TRD mais a Selic, né, nos seus respectivos períodos. Só que quando entrou a decisão de embargos, houve omissão em relação à TRD. Então, o reclamante fala, TRD tem que aplicar porque não teve alteração. E reclamada fala, TRD não tem que aplicar porque o acórdão de ED ficou claro a correção que deve ser aplicada, ou seja, o IPCA e a Selic. Tá? Então, a TRD ainda tem essa discussão, aplico, não aplico, mas a recomendação é sempre que não aplique, que a gente está recorrendo para que ela não seja aplicada. O que é importante observar, se em algum momento o juiz deferir da seguinte forma, IPCA até a data do ajuizamento, mais 1% de juros entre a data do vencimento da parcela até o ajuizamento e a Selic em fase judicial. Não tem. Esse cenário não existe. E a gente vê algumas condenações que falam claramente para aplicar IPCA mais 1% na fase pré-judicial. Não existe. Não existe isso na ADC. A ADC fala de TRD, e TRD é diferente de 1%. É importante sempre observar isso.